Oi, gente. Vamos falar agora sobre o reino protista. No reino protista, nós encontramos como representantes os protozoários e as algas unicelulares. Nesse reino, a novidade é que os seres são eucariontes, tá? Continuam sendo unicelulares, né? Nós tínhamos o reino Monera antes, com seres unicelulares e procariontes. Agora a novidade evolutiva aparece com seres eucariontes com a carioteca organizada. Vamos lá. O primeiro dos representantes desse grupo são os protozoários. Como características gerais, eles são seres unicelulares, né, formados por apenas uma única célula. São eucariontes, ou seja, existe a presença de uma carioteca. Eu significa presente ou verdadeiro. Eucarionte, carioteca verdadeira. Nesse caso, o material genético desses seres ele fica organizado, ele fica delimitado por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Essa é a novidade evolutiva. Os protozoários são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem sintetizar seu próprio alimento. A digestão ela é intracelular, ou seja, ocorre dentro da célula, já que são seres unicelulares, tá bom? A maioria dos protozoários são de vida livre, ou seja, não vão causar doenças ao homem. Vivem livremente, tá? Sem causar doenças. Mas alguns deles são parasitas, ou seja, vão causar doenças ao homem. Os hábitats que eles são principalmente encontrados, água potável, ambientes marinhos, no caso, ambiente de água salgada, e no solo. Isso principalmente para os protozoários de vida livre. Os parasitas eles vão ser encontrados dentro, né, do organismo dos seres vivos, no caso dentro do homem, principalmente realizando aí, fazendo as doenças, causando as doenças, né? Na vida livre, esses protozoários eles são comensais, eles se alimentam de restos deixados por outros seres, ok? Essas são as principais características dos protozoários. Os protozoários, né, o reino protista, ele é classificado, ele se subdivide em 4 filos, tá? O filo Sarcodina, o filo Flagellata, o filo Ciliata e o filo Sporozoa. Esses filos eles são classificados de acordo com a forma de locomoção de cada um desses seres. O do filo Sarcodina eles vão apresentar a locomoção através de pseudópodes ou pseudópodos, que são falsos pés. Pseudo é falso, podos ou podes, pés. No caso, o que são esses falsos pés? São expansões aqui, olha, citoplasmáticas, que no caso a ameba, aqui, isso aqui é um desenhinho mostrando uma ameba, de como ela se locomove com expansões do seu citoplasma, chamadas de pseudópodes. Como eu acabei de dizer, o representante ameba, algumas amebas são de vida livre e outras, como a entameba estolítica ou a entameba coli, vão causar a amebíase, que a gente vai conversar daqui a pouco. O outro filo é o filo flagellata. Como o próprio nome diz, eles se locomovem através de flagelos. Como aqui nós observamos essa estrutura de locomoção, esse aqui é um desenhozinho de um leishmania, tá? De um protozoário que vai causar uma doença chamada leishmaniose, e eles se locomovem através de flagelos. Temos como exemplo aqui os leishmania, né? E também os tripanossomos. No caso deles, vão causar a doença de Chagas. A gente vai conversar já já. O filo ciliata, ele se locomove através de cílios, como o próprio nome já indica, ciliata. Então observe aqui, em volta do animal, uma série de cílios que vão ajudar a natação do animal. Okay? Um exemplo aí nós temos os paramécios, tá? Os paramécios são de vida livre, mas tem um representante que ele vai ser parasita, a gente vai já ver. Já no filo Sporozoa, tá? São protozoários que não têm nenhuma estrutura de locomoção, como no caso os plasmódios. Os plasmódios, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, vão causar, como já indica, a malária. Tá bom? Os protozoários eles podem se reproduzir de forma assexuada
ou de forma sexuada. De forma assexuada, a reprodução deles ocorre por bipartição ou cisparidade, é o nome da reprodução assexuada deles, onde um protozoário se divide, através de uma mitose, vai se dividir e vai originar dois indivíduos geneticamente idênticos entre si. Um indivíduo, por mitose, se divide e vai originar aqui dois indivíduos. Olha aqui o desenho. Nós temos aqui um exemplo de um paramécium que se divide e origina. Isso aqui é uma clonagem, tá certo? Um exemplo de uma reprodução assexuada. Por que dizemos que é assexuada? Porque não há mistura de material genético. A reprodução sexuada é aquela onde há mistura de material genético. No caso dos protozoários é chamada de conjugação, onde dois paramécios aqui, eles têm no interior deles o macronúcleo aqui, olha, e tem também aqui, os micronúcleos. O que vai acontecer? Dois paramécios vão parear e vão trocar micronúcleos. Então, nesse caso, vai haver mistura de material genético, o que caracteriza uma reprodução sexuada, tá bom? As principais doenças causadas por protozoários. Eu destacaria aqui para vocês a Entamoeba histolítica, tá? Tem Entamoeba coli também, que vai causar uma doença chamada amebíase. Essa amebíase ela vai atacar principalmente o intestino grosso do indivíduo. Tá? Como é que o indivíduo vai se contaminar? Através de água e alimentos contaminados. E vai causar no indivíduo, basicamente, disenteria, né? Ulceração na mucosa intestinal, que são feridas na mucosa, necroses hepáticas, no caso aqui no fígado, necroses hepáticas no fígado, pulmonares e cerebrais, até em casos graves. O homem é o HD, ou seja, o hospedeiro definitivo. Por que o homem é considerado um hospedeiro definitivo? Quando um ser é considerado um hospedeiro definitivo? É quando o parasita se reproduz dentro dele de forma sexuada, tá? Então, o indivíduo vai se contaminar através de ingestão de cistos presentes na água e de alimentos, tá? Devemos sempre lavar as mãos, tomar cuidado com a higiene. Trypanosoma cruzi, um flagelado, tá? Vai causar uma doença chamada tripanossomíase ou também doença de Chagas. Essa tripanossomíase ou doença de Chagas, ela acontece basicamente quando o indivíduo está deitado, quando ele vive em casas de barro, onde o barbeiro, o besouro hemíptera, percevejo, barbeiro, onde ele se desenvolve nas paredes das casas de barro. E aí quando o indivíduo, o homem, dorme à noite, o barbeiro vai lá e pica o rosto dele. Quando ele pica o rosto, ele defeca e nas fezes do barbeiro, tá, vai estar o Trypanosoma cruzi. Quando o homem coça o rosto, aí esse Trypanosoma cruzi cai na corrente sanguínea, tá, e vai se instalar lá nos vasos sanguíneos do coração, miocárdio, coração, tá, causando cardiopatias, que são doenças no coração, megacólon, ele pode, basicamente o intestino dilatado, megaesôfago, o esôfago dilatado, e pode causar inclusive hepatoesplenomegalia. O que é isso? O fígado também incha, semelhante ao que se fosse uma hepatite, ocorre um aumento no tamanho do fígado. Tá? O homem é o hospedeiro definitivo, onde o tripanossoma vai se reproduzir de forma sexuada, e o inseto, hemíptera, barbeiro, é o hospedeiro intermediário, onde o tripanossoma vai se reproduzir de forma assexuada. O indivíduo vai se contaminar por fezes de barbeiros contaminados, transfusão sanguínea, congenitamente através até do leite materno. Trypanosoma gambiense, o Trypanosoma rhodesiense também, tá? Vai causar o que chama de doença do sono. Essa doença do sono vai causar no indivíduo uma letargia, o indivíduo vai ficar sonolento, podendo levar até a morte. Tá? Ataca principalmente o tecido nervoso, transmitido por uma mosca chamada tsetse. Tá? A picada dessa mosca tsetse que vai introduzir aqui esse tripanossoma no homem. O homem é o hospedeiro definitivo, a mosca é o hospedeiro intermediário.
tá? A transmissão ocorre pela picada da mosca tsetse, tá? Leishmania brasiliensis, pelo nome já fica claro que lamentavelmente ocorre no Brasil, vai causar uma doença chamada leishmaniose cutânea ou úlcera de Bauru. Essa leishmaniose cutânea ou úlcera de Bauru ela vai causar feridas, ulcerações na pele, tá? São verdadeiras feridas imensas, cheias de pus que ocorrem na pele, tá? Onde é o hábitat desse protozoário? Ele vai se instalar na pele, nas mucosas do nariz e da boca, cartilagens e ossos. Existem certos ferimentos da leishmaniose que o indivíduo até chega nas fossas nasais, né, nas narinas, fica um verdadeiro buraco, tá? O homem é o hospedeiro definitivo, onde o agente causador, o agente etiológico, tá, vai se reproduzir de forma sexuada, por isso o hospedeiro definitivo. E dentro do mosquito, chamado de birigui ou mosquito palha, tá, é o hospedeiro intermediário, onde a leishmania vai se reproduzir de forma assexuada. Existem casos de leishmania, por exemplo, na Ilha do Marajó. A gente encontra casos, hoje em dia nem tanto, mas já se encontram muitos casos de leishmania na Ilha do Marajó, onde, por exemplo, se um cão estiver contaminado, lamentavelmente, ele tem que ser sacrificado. Como ocorre a transmissão? A picada do mosquito palha ou birigui. A giardia lamblia, também um flagelado, tá? Causa giardíase, vai causar diarreia, duodenite, que é a inflamação do duodeno, isso é no intestino, tá? O hábitat no intestino delgado. O homem é o hospedeiro definitivo. Como a pessoa vai se contaminar pela giardia lamblia? Através da ingestão de cistos em água, tá? E alimentos contaminados. Isso é questão de higiene, questão de saneamento básico. A gente sabe que existem muitos lugares, infelizmente, que o saneamento básico é precário. Então, doenças como giardíase, amebíase ainda acometem as crianças. O tricomonas vaginalis vai causar uma doença chamada tricomoníase, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. A tricomoníase ela é também conhecida como corrimento, tá? Então ela vai causar tanto no homem quanto na mulher uma uretrite, que é a inflamação da uretra, coceira, que é prurido, e leucorreia, que a gente chama de corrimento. O hábitat vai ficar nas vias genitais masculina e feminina. O homem é o hospedeiro definitivo, pois o tricomonas vai se reproduzir de forma sexuada. Aí, como eu já falei, é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. E o Plasmodium, finalizando aqui, tá? Vai causar malária, uma doença conhecida das matas na Amazônia, vai causar febre intermitente, a febre de 15 em 15 dias, se não me falha a memória, causa calafrio, o indivíduo vai ter anemia, tá? E também hipertrofia do fígado. O fígado também vai inchar nesse caso. O hábitat onde o Plasmodium vai se instalar nas hemácias, fígado, baço e na medula óssea. O homem é o hospedeiro. Aqui ocorre uma inversão. Cuidado com isso aqui. No caso da malária, o homem é o hospedeiro intermediário, onde o Plasmodium vai se reproduzir de forma assexuada. E o mosquito é o hospedeiro definitivo. Cuidado com isso. Na malária, ocorre uma inversão, tá? O indivíduo vai se contaminar através da picada do mosquito prego, chamado Anopheles, tá bom? Agora falando sobre as algas, já falamos sobre os protozoários, vamos falar agora sobre as algas do reino protista. Existem algas unicelulares, existem algas multicelulares. No reino protista, nós vamos estudar principalmente as unicelulares. São elas as euglenófitas, as pirrófitas e as crisófitas. Elas são classificadas dessa forma de acordo com a sua cor, tá? As euglenófitas são verdes, as pirrófitas são vermelhas e as crisófitas são douradas, também chamadas de diatomáceas. Essas três são unicelulares. Num outro grupo, num outro momento, quando a gente estiver estudando botânica, tá? Na evolução dos vegetais multicelulares, a gente vai falar sobre as clorófitas, que são verdes, as feófitas, que são marrons,
e as rodófitas, que são vermelhas. Eu coloquei isso aqui só para diferenciar para vocês, para ratificar que nós estamos falando sobre essas algas unicelulares. Elas estão presentes na água doce, na água salgada e compõem o que nós chamamos de fitoplâncton, tá? E são elas as responsáveis pela maior parte do oxigênio na atmosfera terrestre, tá bom? Aqui, para vocês terem uma ideia dos grupos de algas, né? Clorófita ou clorofíceas são pluricelulares, tá? Existem representantes unicelulares e também pluricelulares, as algas, essas aqui são verdes. Clorófitas, né? Então, a substância de reserva é o amido e a parede celular é composta de celulose. Os principais gêneros, uva, Chlamydomonas e Spirogyra, tá bom? Isso aqui são os principais pigmentos que elas têm. Feófita ou Feofícia, elas são pardas ou marrons, basicamente. Elas são pluricelulares, nós temos como representantes a laminária e o sargassum, substância de reserva óleos e laminarina, e aqui a parede celular composta de celulose e alginato. Esse alginato aqui ele é utilizado como substância medicinal, tá? Extraída de algas marrons ou pardas e basicamente serve como medicinal. Rodófita ou rodofícia são vermelhas, são algas vermelhas basicamente. Os principais gêneros aqui, tá? Eu destacaria para vocês essa porfíria aqui, esse nori, uma alga vermelha, ela é utilizada para fazer o sushi, tá? Então, na culinária japonesa, nós temos aqui o sushi saindo desse gênero, tá bom? A maioria é pluricelular e nós temos aqui extraído das algas vermelhas a celulose, o agar e a carragenina. Esse agar e essa carragenina são utilizadas na fabricação para dar cremosidade a margarinas, basicamente a sorvetes, tá? Então essas substâncias são utilizadas para dar essa cremosidade. O agar também é utilizado como meio de cultura de bactérias em laboratórios. As crisófitas são douradas. O exemplo aqui dos gêneros Navicula e Pinularia, elas são unicelulares, como a gente já conversou ainda há pouco, e a parede celular dela formadas por celulose e sílica, tá? As pirrófitas são vermelhas, tá? Unicelulares. Essas pirrófitas aqui, essas unicelulares, elas causam um fenômeno chamado de maré vermelha, quando elas estão nos oceanos e elas liberam uma substância vermelha na água que é altamente tóxica. É um fenômeno chamado de maré vermelha. Por onde essa substância vermelha vai passando, ela vai intoxicando e matando o que tiver pela frente. As euglenófitas são verdes, são unicelulares e não têm parede celular. Aqui os principais grupos, tá bom? Qual a importância das algas? Como eu já falei vários, mas elas são importantes na fabricação de adubos, fabricação de alimentos como sorvete, eu falei ainda há pouco, chocolate, pudim, e a alga nori é utilizada para o sushi. Fabricação de cosméticos, sabonete, creme, na indústria farmacêutica, na fabricação de meio de cultura, no caso do agar, cápsula para medicamentos e supositórios. As algas também são importantes, têm uma importância fotossintética. Eu falei que aquelas algas unicelulares, elas são encontradas nos oceanos e elas são responsáveis por mais de 80% da atmosfera, do oxigênio da atmosfera terrestre. São os principais responsáveis pela oxigenação do planeta. Produzem a matéria orgânica a ser incorporada na cadeia alimentar. Dentro d'água existem grandes animais como a baleia, como as arraias, basicamente, que se alimentam de fitoplâncton, que são essas microalgas. E uma importância climática também, pois elas auxiliam a manutenção da temperatura do planeta, pois utilizam o gás carbônico no processo fotossintético. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido sobre o reino protista. Até a próxima!